Então, para você que não entendeu, 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 3, versículo 23 e depois de 28 a 30. Glória a Deus! Então vamos ver. Ben-Hadad, rei da Síria. Olha ali, por favor. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis, cavalos e carros havia com ele. Ele subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou um mensageiro à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, tua prata, teu ouro são meus, tanto quanto tuas mulheres e os melhores de teus filhos. Amém? Agora o versículo 23. Glória a Deus. É que minha vida tem alegria e eu já passei de 62. Amém, igreja? Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. 28. E chegou o homem de Deus e disse: assim diz o Senhor, visto que os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Ao 7º dia, e teve início a peleja, e os filhos de Israel feriram em um só dia 100.000 homens de pé. Quantos homens? 100.000. Os restantes fugiram para a fé e entraram na cidade, e o muro desabou sobre 27.000 homens. Quantos homens? 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu para a cidade e se escondia de câmara em câmara. Vamos aplaudir o Senhor. Está guardando hinos para a glória do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu quero aqui rapidinho trazer uma mensagem com o tema: Deus dos montes e Deus dos vales. Deus dos montes e Deus dos vales. Nós sabemos que esse tempo aqui, essa dispensação aqui, é a dispensação da lei. Nós sabemos também, já estudamos isso aqui, que essa é uma aliança que foi feita com Moisés, mas também foi feita com Davi. Amém? Ou seja, Moisés, Davi. Moisés porque Deus confiou seus oráculos a ele. Davi porque foi um homem segundo o coração de Deus. Então esse é o cenário. Dispensação da lei. Isso aqui aconteceu aproximadamente 850 e 900 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Eu não sei precisar aqui se nessa época
já tinha acontecido, porque nem sempre o que está na Bíblia, de forma colocada, é cronologicamente o jeito que está lá. Amém? Mas o outro rei terrível, já preguei sobre ele também aqui, como vencer, né, as afrontas de Senaquerib, já tinha também desafiado Deus. Já tinha desafiado Deus, zombado de Deus, e Deus deu um cabo muito, muito triste. Matou o seu exército todo e depois deixou que os seus próximos matassem ele. Amém? Agora de novo, um nome diferente. Ben-Hadad. Ben-Hadad era um rei perverso, um rei terrível, tinha um exército poderoso, tinha muitas alianças macabras. Aqui 32 reis ou 32 governadores se juntou a ele para poder sitiar Samaria. E eles não se contentaram apenas com isso. Ele então quis também destruir o rei Acabe. Nós sabemos, conhecemos a história do rei Acabe. Sabemos que o rei Acabe deveria ser um homem de Deus, um homem temente a Deus, porque ele era rei de Israel. Ele não era rei de Judá, ele era rei de Israel. Mas esse rei escolheu ser um perverso rei, escolheu seguir a doutrina da sua esposa. Como é que era o nome da sua esposa? Jezabel. Mulher terrível, promíscua, feiticeira. Amém? Então, ele, em tese, talvez seja por isso que o rei Ben-Hadad puxou ele pela coleira. Não teve temor nenhum, porque via as ações do rei Acabe, via as ações da sua família, e logo ele teve pensado assim: Deus não é com eles. Deus não é com eles. Mas nós entendemos que os reis, tanto de Israel, tanto de Judá, eles tinham, sabe, uma formação como se fosse um pastor. Ou seja, era rei de Judá, era rei de Israel. O compromisso de Deus naquela época não era com o rei. O compromisso de Deus naquela época era com Israel, era com Judá. Como hoje também. O compromisso de Deus não é com o pastor. O compromisso de Deus é com a sua igreja. O pastor é apenas um mordomo. O pastor é apenas um mordomo, um administrador que Deus escolhe para cuidar do seu rebanho. Eu e você somos ovelhas. Eu e você somos ovelhas, sabe, das ovelhas do Senhor. Nós somos membros, nós somos, sabe, parte do rebanho do Senhor. E nós temos um pastor que cuida de nós. Hoje aqui, pela graça de Deus, eu estou como pastor presidente. Então eu sou seu pastor. Eu sou seu pastor. Amém? E eu estou aqui não para ser seu dono, não para te mandar. Eu estou aqui para te pedir. Eu estou aqui para convidar você para fazer junto comigo. Eu estou aqui para convidar você para seguir o meu exemplo, a minha maneira de ser, a minha forma de servir o Senhor. É para isso que o pastor, Deus coloca ele na frente de um rebanho. Mas aqui eu começo então essa mensagem: Deus dos montes e Deus dos vales. Primeiro, Deus não permite que o seu povo seja roubado, humilhado e sequestrado. Porque é exatamente o que estamos vendo nesse versículo. O rei Ben-Hadad chegou e falou assim: olha, eu quero o seu reino, eu quero o seu ouro, eu quero a sua prata, eu quero as suas mulheres, eu quero as suas mulheres. Não vem me perguntar se naquela época o rei poderia ter mulheres. Naquela época poderia. Isso é permissão de Deus. Então se você quiser perguntar isso, desde quando você for arrebatado, chegar na glória, você pergunta para Deus. Amém? Mas naquela época o homem, Davi, tinha várias mulheres. O rei Salomão teve 700 princesas e 300 o quê? Concubinas. Ele teve 700 princesas e teve 300 concubinas. E tudo estava legal. Só que as 300 concubinas perverteu o
seu coração. Perverteu o seu coração. As 700 não, porque as 700 ele escolheu dentre as filhas de Israel. As 300 concubinas ele escolheu sobre as egípcias. Ou seja, ele achou as egípcias mais bonitas do que as mulheres israelitas. E aí foi o fracasso dele. Mas aqui também, Acabe também não tinha só Jezabel. Ele tinha Jezabel e ele tinha outras mulheres também. Ele tudo permitido. Amém? Mas esse rei, que também tinha várias mulheres, porque esse Acabe, que era uma pessoa que era de Deus, embora não servia a Deus, mas era de Deus, ele tinha, esse direito. Oxalá Ben-Hadad, que era um perverso, um ímpio, e ele então buscou roubar, humilhar e sequestrar aquele que era de Deus. Então, como Deus, ele tinha um compromisso, era com Israel. Deus tinha um compromisso com Israel. Então Deus não aceitou. Deus então mandou buscar 232 jovens. Quantos jovens? 232 jovens. Está lá para frente, eu não li não, para você ler lá. Amém? Eu só trouxe aqui o principal aqui para trazer para você aqui nessa noite. Buscou 232 jovens. E buscou mais 7.000 de Israel, que estava pronto para a batalha. E com esses 7.232, amém? Eles venceram quantos mesmo? 100.000. Venceram 100.000. Ou seja, foi uma derrota total de Ben-Hadad. Mas aquilo ali, sabe? Passou. Depois você pode ler o texto, você acompanha lá. Amém? Passou. E Deus então usou um profeta. Tudo leva a crer, porque esse aqui é o tempo onde estava profetizando quem? Elias. Elias estava profetizando. Se você ler um capítulo para trás, você vai ver ali. Amém? Elias passando já o seu bastão para Eliseu. Mas Elias ainda não tinha sido arrebatado. Amém? Então, provavelmente, ali estava profetizando Elias. E claro, tinha vários profetas canalhas, vagabundos, corruptos, como tem hoje também. E esses todos só profetizavam aquilo que o rei queria. Mas tinha um profeta que era uma pedra no sapato de Acabe. Era uma pedra no sapato de Acabe. Como é que era o nome dele? Micaías. Micaías, homem de Deus, corajoso. E provavelmente foi esse profeta, aqui não dá o nome dele, amém? Mas se você pular 2 capítulos para frente, vai ver falando sobre ele, capítulo 22, amém? Então, provavelmente foi esse profeta que profetizou, amém? Para o povo de Israel, dizendo, fica tranquilo, mas eu quero que você se prepare, porque daqui um ano, quantos anos? Daqui um ano, esse rei vai voltar. Esse rei vai voltar e vai voltar com tudo, para poder descontar essa derrota aí, porque eles perderam muitos homens, amém? E então, ele ficou então preparado, e não deu outra. Aí entra o versículo 23 que nós lemos aí, amém? Os homens do rei Ben-Hadad, dizendo, para os profetas, ou para os homens, de Acabe: olha, na verdade, vocês nos venceram. E aí entra o segundo ponto. Deus não precisa de muito para vencer os nossos inimigos. Deus não precisa de muito
para vencer os nossos inimigos. Pensa nisso, viu? Você que está aqui, passando por lutas, enfrentando dificuldade, cheio de inimigos, amém? Deus não precisa de muito para vencer os nossos inimigos. Então eles chegaram falando: você nos venceu, sabe por quê? Porque nós estávamos no monte, e seus deuses aí devem ser Deus dos montes. Ele deve ser Deus dos montes, por isso vocês nos venceram. Por isso vocês nos venceram. Ou seja, o inimigo, ele muitas vezes ele é derrotado, porque se você se sujeitar a Deus, como está escrito em Tiago 4,7, se você se sujeitar a Deus e resistir o diabo, o que acontece? Ele pode nós. Ele pode nós, mas ele só pode, ele não quer resistir. E ali então eles falaram: você nos venceu, porque o seu Deus é Deus só dos montes. Encara nós, chamou o povo, de Israel para a briga. Encara nós nos vales, encara nós nas planícies, que o seu Deus não vai livrar vocês. E muitas vezes, irmão, nós somos desafiados a testar a nossa confiança em Deus. Amém? Você pode ver isso aí no versículo 13 a 15. Então, nós somos desafiados, amém? A não confiar no nosso Deus. Então, eles marcaram essa luta. Se você ler Hebreus 10, 35, ela está dizendo: não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem um grande e abundado galardão. Nós não podemos abrir mão da nossa confiança. Se você ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, lá está escrito que com uma funda e uma pedrinha, Davi derrotou quem? Golias. Ele derrotou Golias com uma pedrada. Amém? Porque a pedrada estava acompanhada de quê? De fé e confiança. Amém, igreja? Se você ler Mateus 17, versículo 20, lá diz: se a minha, se a sua, se a nossa fé for como um grão de mostarda, ela é suficiente para deslocar montanhas, ou seja, fazer proeza. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus dos montes, Deus dos vales. Em terceiro lugar, em penúltimo lugar, Deus não permite que os nossos inimigos o limitem. Deus não permite que os nossos inimigos limitem a Deus. Que história é essa? De o nosso inimigo chegar: rapaz, você me venceu porque, sabe, você orou um pouquinho mais forte lá e me venceu. Amém? Mas quero ver você só cantar, você só vir na igreja se você vai me vencer. Ou seja, o inimigo está sempre nos desafiando. Ele está sempre nos desafiando. Eu sempre falo, irmãos, nós como cristãos, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12: eu, você, nós que estamos em pé, temos que cuidar para que nós não caiamos. Nós estamos de pé? Está firme com Jesus? Vigia. Mantenha sua fé, mantenha sua motivação, porque às vezes você pode não estar percebendo, mas o inimigo está doido para que nós caiamos, para que nós desistimos. Então nós não podemos aceitar que o inimigo limita o nosso Deus. Deus não é só dos montes, Deus também é dos vales. Amém? Foi por isso que com 7.232 eles venceram 100 mil. Eles venceram 100 mil. E o Deus de lá é o Deus daqui. E aí eu lembro aqui o que está escrito em 1 Reis 19, do 32 ao 35. Quando Deus mandou que Isaías trazesse um conforto para o coração do rei Ezequias, dizendo para o rei Ezequias: Ezequias, fique tranquilo, porque Senaqueribe não vai entrar nessa cidade, o seu exército não vai entrar nessa cidade, porque eu protegerei essa cidade. E aí se cumpre o que está escrito em Isaías 64:8.
4:4, amém? Que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele espera. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Se nós lemos Isaías 43:13, lá disse: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Ou seja, que tudo foi Deus agindo. E olha que nós conhecemos a história de Acabe. Acabe era um rei perverso, era um rei idólatra, era um rei, sabe, que não tinha comando, não tinha autoridade, deixava a sua esposa mandar e desmandar, sabe? Ele não tinha força, não tinha personalidade, não tinha temor a Deus. Mas o compromisso de Deus era com quem? Com Israel. E Deus não aceitou, amém? Que aquele rei com seu exército viesse humilhar, roubar e sequestrar o seu povo, amém? Se você ler João capítulo 11, do versículo 39 ao 44, ali Jesus está diante de um grande desafio, algo que somente ele poderia fazer. Porque Lázaro já estava enterrado há quantos dias? 4 dias. Eu nunca vi, né? Lógico que as perícias criminal, elas mexem com isso, né? As perícias criminal aí, científica, eles estão lá sempre vendo esses corpos, já tem 1 semana, 2 semanas lá, já perdida lá no estado, que a pessoa mata. Agora mesmo está discutindo a morte de uma jovem chamada Vitória, né? E já tinha quase 2 semanas que ela estava morta. E agora a perícia está lá tentando descobrir com, sabe, impressão digital, amém? Quem foi o que matou essa menina. E aqui nós vimos Lázaro enterrado há 4 dias. E Jesus então disse para que tirasse o quê? A pedra. Tira a pedra. Mas por que tirar a pedra? Tirar a pedra é fazer o que nós temos que fazer. Hoje mesmo de tarde, alguém falou para mim assim, me chamou no zap lá, né? Oi, tudo bem? Não falou mais nada, falou assim, oi, tudo bem? Aí eu falei assim, oi, meu amado. Oi, meu amado. Também escrevi, não falei com uma voz não, porque já ficou bravo, né? Aí eu escrevi assim, oi, meu amado. Oi, meu amado. Eu estou aqui me preparando para o culto maravilhoso hoje à noite. O culto está sendo maravilhoso? O culto maravilhoso. Amém? E aí depois vem a resposta. Acabei de chegar no hospital com meu filho e eu não vou na igreja. Era 5:30. Era 5:30. Irmãos, se nós não estivermos dispostos a fazer o que nós temos que fazer, não tem que esperar milagre, irmão. Milagre é só Deus que faz. Amém? O que eu tenho que fazer, por exemplo, aqui as nossas irmãs aqui nessa noite, está acontecendo milagre na vida delas nessa noite. Por quê? Porque a saída da casa delas vieram na igreja. Eles vão ver a maravilha na vida delas. Ou seja, eles tiraram a pedra e a responsabilidade de ressuscitar Lázaro foi de quem? De Jesus. E Jesus orou e Lázaro saiu para fora. Amém, igreja? Porque o povo não aceitou que aquele rei imitasse o nosso Deus, o milagre aconteceu na vida deles. Então assim também tem que ser eu, tem que ser você, porque como está escrito em Lucas 1:37, não haverá impossíveis em toda a sua promessa. Aplauda ao Senhor Jesus. E aí de lugar eu aprendo. O Deus dos montes, o Deus dos vales, entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Foi o que aconteceu. Se cumpriu aqui o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Amém? O seu inimigo virá contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de ti. Os teus inimigos virão contra ti por um caminho, e Deus vai entregar todos eles nas suas mãos.
Porque eles vão vir por um caminho, mas por 7 caminhos eles vão fugir de vocês. Então se cumpre que o nosso Deus não é Deus apenas dos montes, o nosso Deus é Deus dos vales. O nosso Deus não está conosco só nas vitórias, o nosso Deus está conosco também na tristeza, na angústia, na enfermidade, na humilhação, no desprezo. Deus está conosco. Foi o que Deus mostrou para o seu povo aqui. Amém? Se nós lermos Isaías capítulo 45, versículo 22, Deus está dizendo: amém? Olhai para mim e eu te salvarei. Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Eu sou o Senhor Deus e não há outro. Esse é o nosso Deus. Ou seja, 127 mil pessoas foram mortas, amém? Com a ajuda do nosso Deus. Porque quando nós lemos aqui, os 27 mil estão correndo deles. O que aconteceu? De repente, de uma hora por outra, um muro desabou e matou 27 mil só de uma vez. Amém? E o rei, que era covarde, saiu correndo e se escondeu. Então, qual é a mensagem dessa noite? Deus está com você. Amém. Deus protege você. Deus sustenta você. Deus peleja por você. Deus guerreia por você. Deus é comigo. Deus é com você. Eu posso confiar em Deus. Você pode confiar em Deus. A minha esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Glória a Deus, igreja. Fique bem no seu lugar. Eu vou orar por você agora. Eu vou clamar a Deus por você agora. Eu vou clamar por você e por você agora. Pensa aí no seu milagre. Pensa aí no seu milagre, na bênção, na vitória que você precisa. Pensa aí na afronta que você está enfrentando. Pensa aí nas injúrias, nos escárnios que você está passando. Pensa aí na sua vitória, no seu milagre, naquilo que você entende que pelas suas forças você não vai conseguir. Pelas suas forças, pela sua inteligência, pela sua capacidade, você não vai conseguir. Mas se o Deus de lá agir na sua vida, você vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Comece a glorificar o Senhor. Meu Deus, meu Pai, aqui está a tua igreja. Assim como o Senhor falou profundamente ao meu coração, ó Pai, fala ao coração da tua igreja, que a tua igreja possa voltar confiante no Senhor, meu Pai, que assim como o Senhor, meu Pai, usou aqueles 7.232, ó Pai, que confiou no Senhor, que se entregou ao Senhor, e eles venceram, meu Pai, 127 mil, ó Pai, que nesta noite, meu Pai, todas as algemas de Satanás caia por terra em nome de Jesus, todos os grilhões de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, que essa enfermidade que essa pessoa tem enfrentado caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que essa tristeza, essa angústia, ó Pai, que tem tomado conta do coração dessa pessoa, desaloja desse coração agora em nome de Jesus. Pai amado, que essa ansiedade, essa preocupação exacerbada que está no coração dessa pessoa, desaloja agora, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha inundar agora o coração desse irmão, dessa jovem, desse jovem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, dá ordem agora os teus anjos maravilhosos, para que eles possam ministrar agora sobre esta pessoa, esta irmã, este irmão, a bênção, o milagre, a vitória, a cura, a libertação que ela precisa agora, em nome de Jesus. Amém. Receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.